Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. De que lado você está? O arroz vai em cima do feijão ou o feijão vai em cima do arroz? Isso gera uma controvérsia grande, né? Eu não sei se você já entrou numa fila, né, num bandejão, como a gente chamava, né, ou um buffet, né, melhor assim. E eu, particularmente, quando eu vejo que o feijão vem antes do arroz, já começa a me dar um negócio no buffet, porque eu gosto de colocar o feijão em cima do arroz. E tem gente que gosta de colocar o arroz em cima do feijão. Quer ver? Ó, quem gosta de colocar o arroz em cima do feijão? Aí, tá vendo? Alguns aí. E tem gente que olhou estranho quando você levantou a mão, eu tenho certeza disso. E ao contrário, quem gosta de fazer o contrário? Acho que a maioria. Do lado, tem alguém? Então, tem alguém que coloca do lado, né? É difícil. A gente vive num mundo polarizado, né? E quando, às vezes, uma pessoa está de um lado e está do outro, a gente olha com tanta estranheza isso. Como é que pode uma pessoa gostar de colocar o arroz em cima do feijão? Não faz sentido. Quando você coloca o arroz embaixo, pega aquele caldinho, não é verdade, irmãos? Né? Quem colocou, né? Aí o outro vai falar, não, pastor, mas aí não dá para misturar, fica aquela coisa toda misturada, né? A gente gosta... Às vezes tem outras preferências, né? Tem coisas que ou você gosta de uma coisa ou você gosta de outra. Dificilmente, quer ver, bife bem passado ou bife mal passado? Quem gosta de bife bem passado? Alguns gostam de bife bem passado, não suportam ver um sanguinho na carne que já não gostam. E já outros falam assim, você não sabe o que você está fazendo, você está perdendo o melhor da carne. Quem gosta de bife mal passado? Olha ali. Alguns também, né? Dificilmente você vai olhar para outra coisa, você vai gostar. Você ou está de um lado ou você está do outro. Né? De que lado você está? Né? Tem vários exemplos na culinária, né? Coentro ou salsinha. E aí eu não vou ficar aqui, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que ou gostam de uma coisa ou gostam de outra coisa. Né? Não existe meio termo. E uma coisa interessante é que, com relação à nossa espiritualidade, a gente vê a mesma coisa. Com relação à nossa espiritualidade, não tem muito meio termo. E é isso que a gente vai ver hoje, no texto de Êxodo, capítulo 32. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus. No livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 32. Nós vamos ler esse capítulo quase inteiro, até o versículo 29. Ele é um texto um pouco longo, mas vale a pena a gente ver um pouquinho. Porque a gente vai ver hoje que, com relação no que se diz respeito à nossa espiritualidade, só existem dois lados. Não existe em cima do muro, não existe meio termo. Ou a gente está do lado de Deus, ou a gente está do lado oposto de Deus. Por que isso? Porque a nossa vida, ela é uma batalha. A nossa vida, ela é uma luta. E toda batalha, ela tem dois lados só. Ou você está lutando de um lado, ou você está lutando do outro lado. Ou nós estamos lutando com Deus, ou estamos lutando contra Deus. Só existem esses dois lados. E a palavra de Deus, ela nos diz que estamos sim vivendo uma batalha, que nós vivemos uma luta. Né? Literalmente, a luta diária, a luta do dia a dia, ela é uma realidade na nossa espiritualidade. Ou nós estamos de um lado, ou nós estamos do outro lado. Ou estamos lutando com Deus, ou estamos lutando contra Deus. De que lado você está? Vamos ler então, Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1. Você pode acompanhar na projeção ou na sua palavra. Diz assim a palavra de Deus. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte, e então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas das argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as da mão deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então lhe disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro
e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu e depressa desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo: são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de você farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e mude de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, a quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu, e toda a terra de que tenho falado eu a darei à sua descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o povo. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: o que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o, reduziu a pó, que espalhou sobre a água, e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: o que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal, pois me disseram: faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Eles o deram para mim, e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta, para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a eles todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um põe a sua espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagre-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que hoje Deus lhes conceda uma bênção. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a estarmos sempre ao teu lado, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor Deus, os teus caminhos, que possamos sempre, Senhor Deus, escolher estar ao lado do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. De que lado você está? Aqui a gente leu uma história, né? Aliás, eu não sei quantos têm lido a Bíblia, né? Provavelmente, se você começou já a leitura anual, você provavelmente já deve ter passado, se você faz a leitura sequencial, né? Com certeza você já deve ter passado aí por esse texto. Se não, quantos ainda não fazem leitura diária, né? Você pode ter aqui um roteiro desse para fazer a sua leitura, né? Muitos aí já devem ter lido. Quantos leram esse ano já essa passagem? Alguns aí, né? Muitas pessoas, né? Quem já está em dia com seu texto aí, já passou por esse texto, né? E aqui a gente vê a história do povo de Israel e a história do bezerro de ouro. Uma história que ela é bastante conhecida, né? Diz a palavra de Deus de que Moisés ele sobe para o monte, e lá no monte ele fica 40 dias e 40 noites. E o povo fala: ih, esse Moisés aí já foi. Arão, dá um jeito, Arão, né? Faz uns deuses aí para a gente adorar. Né? E aí a gente tem toda essa história
né, de Deus, ele fala, olha, vai lá que o povo está pecando. Moisés, ele volta, destrói os bezerros de ouro, e aí a adoração a Deus ela é restaurada, né? Mas algumas coisas que a gente percebe, que eu gostaria de refletir com os irmãos, nesse capítulo, são as características daqueles que estão longe de Deus, daqueles que estão lutando contra Deus, e características daqueles que estão lutando com Deus, daqueles que estão ao lado de Deus. Porque, como eu disse na introdução, a vida ela é uma batalha. Ou nós temos Deus lutando ao nosso lado, ou Deus está lutando contra nós. Não existe meio termo, só existem dois lados. Isso é muito visto como na política hoje em dia. Parece que a política hoje em dia, apesar de no Brasil a gente ter diversos partidos, parece que só existem dois partidos. Um que é a favor do presidente, outro que é contra o presidente. Parece que, aos poucos, o mundo ele vai ficando, não só no Brasil, mas em todas as localidades, cada vez vai ficando mais polarizado, entre os que estão de um lado e os que estão do outro lado. Da mesma maneira, a nossa espiritualidade. Não existe meio termo, ou nós estamos com Deus, ou nós estamos contra Deus. E eu gostaria de refletir com os irmãos nesse texto, algumas características dos dois lados, para saber se nós não estamos, por acaso, do lado errado da batalha. Talvez você pode se dar conta que talvez você esteja de um lado e você precise ir para o outro lado. Então, essas características vão ajudar a gente a ver de que lado nós estamos, de que lado você está. A primeira característica que a gente vê nesse texto, e você pode deixar sua Bíblia aberta aí em Êxodo 32, nós vamos ver vários versículos aqui desse texto. A primeira característica das pessoas que estão longe de Deus é que elas são pessoas religiosas. Às vezes a gente pode pensar, não, quem é contra Deus é quem está no mundão. É aquelas pessoas que não querem saber de Deus, essas pessoas, esses são contra Deus. A gente que está aqui na igreja, todo mundo é a favor de Deus, amém? Amém? Eu espero que seja assim, né? Aliás, a gente olha daqui, eu vejo só santidade. Quando eu olho os irmãos assim, eu vejo tanta santidade, e aí você fala, pastor, mais ou menos. Outros já falam, não, pastor, eu estou me esforçando bastante. Outros, não, pastor, eu levo muito a sério. E outros, não, pastor, eu chego lá. E um dia todos nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Isso é uma caminhada. Mas a grande verdade que a gente enxerga nesse texto é que nem sempre aqueles que estão lutando contra Deus são somente, é claro, aqueles que estão no mundo estão contra Deus, porque a própria palavra de Deus fala que quem está no mundo, o mundo, a carne, não pode agradar a Deus. Mas o que a gente vê aqui é que esse povo que estava contra Deus, ele era um povo, sim, religioso. Olha o que diz lá no versículo 1, Eles chegam para Arão, ele fala, vamos Arão, levanta-se, faça para nós deuses. Arão, faça deuses para nós. Nós queremos ter deuses. Veja que esse povo, eles tinham sede de ter uma religiosidade. Eles estavam lá, tinha Moisés, que era o grande líder, que falava tudo o que eles tinham que fazer, e de repente eles perderam a figura de Moisés. E eles querem deuses, eles não falaram assim, não, que bom que Moisés foi embora, agora a gente não precisa de nada, esse negócio de igreja, de cordeiro, de ficar matando, de não sei o quê, de ter que, quando houve a trombeta aí lá que bom que a gente não precisa de... Não, eles eram religiosos, eles queriam alguma coisa, eles tinham sede de uma religião, eles tinham sede de realizar uma adoração. Essas pessoas queriam seguir estes deuses. Veja que não somente elas falaram, olha, faça deuses para que vão adiante de nós, ou seja, faça deuses que a gente vá segui-lo. Eu não quero apenas ter um Deus, ou uma imagem, ou uma escultura, mas eu quero seguir esse Deus. Essas pessoas não apenas elas queriam uma religiosidade, mas elas estavam ativas na sua religiosidade. Elas queriam servir esse Deus. Olha, faça deuses que vão adiante de nós, ou seja, que a gente possa seguir esse Deus. Então, não é porque alguém é religioso que essas pessoas estão ao lado de Deus. A gente vê aqui pessoas que eram muito religiosas, pessoas que queriam
exercer a sua religiosidade não apenas em poder cantar ou dançar na frente desses deuses, mas até mesmo com ofertas. Né? Olha lá, era um povo dizimista fiel aqui, ofertante fiel. Olha lá, a gente vê lá no versículo 2, quando Arão falou, olha, acho que até ele pensou, né? Bom, esse povo aqui que não quer saber de igreja é fácil. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma campanha de oferta, e aí eu sei que o povo não vai dar, né? Então, não sei se isso estava na cabeça de Arão, né? Mas olha o que aconteceu. Ele falou, olha, todo mundo traga ouro para mim para fazer. Sabe o que aconteceu? Todo mundo trouxe ouro. E aí Arão falou, e agora? Agora eu vou ter que... E a palavra de Deus diz que ele jogou no fogo e saiu o bezerro, né? Diz que foi assim, não foi que ele ficou trabalhando, diz que ele jogou no fogo e miraculosamente saiu o bezerro. Né? Tem até alguns comentaristas, alguns rabinos que dizem que foi isso que aconteceu. Né? Que não ficou lapidando, como é feito mais para frente, né? com os utensílios do templo. Mas era um povo que eles eram religiosos. O que mostra para nós, meus irmãos, que a religiosidade não quer dizer que eu tenha uma religião, ou que eu frequento uma igreja, ou que eu participo de um culto, ou que porque eu dou oferta, que eu estou lutando ao lado de Deus, que eu estou do lado certo da batalha. Pode ser que eu esteja vindo à igreja, pode ser que eu esteja exercendo a minha religiosidade, pode ser que eu esteja, digamos assim, batendo o meu cartão na igreja, aos domingos ou periodicamente, mas ainda assim existe a possibilidade de eu estar do lado errado da batalha. Essa é sim uma possibilidade. Essa é uma das características. Não estou dizendo aqui que se você tem a sua religiosidade, que você está obrigatoriamente do lado errado. Mas, ao contrário, não é o fato de nós termos uma religião que mostra obrigatoriamente que nós estamos do lado certo, ao lado de Deus. Isso é um engano. Nós vemos aqui pessoas religiosas que estavam lutando contra Deus. Em segundo lugar, são pessoas que não reconhecem Deus em seus caminhos. São pessoas que, quando as coisas acontecem, elas não dão a glória para Deus. Olha o que diz lá no próprio versículo 1, lá no final. O povo diz assim, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Veja que o povo não disse que Deus tirou ele do Egito. Eles falam que, não, foi Moisés que tirou a gente do Egito. Eles não davam a glória para Deus. Sabe por quê? Porque a gente sabe que foi Deus que tirou o povo do Egito. Né? Lembra lá em Êxodo, se você voltar um pouquinho lá em Êxodo capítulo 20, sabe como que começa os 10 mandamentos? Como que começa? Antes de Deus falar o primeiro mandamento, o que Deus fala? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ele fala, eu tirei você da terra do Egito. Mas aquele povo dizia o quê? Não, foi Moisés, não foi Deus. E existem muitas pessoas assim. Muitas pessoas que tudo que acontece na minha vida, Deus acho que não influencia nada. Tudo que acontece ou é uma ação humana, ou é uma coisa natural, ou é a sorte. Mas pessoas que nunca dão a glória para Deus. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, tem uma instrução muito importante para nós. Olha o que diz lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Conseguimos colocar aí? Olha o que diz. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo o que acontece na nossa vida, temos que reconhecer que é o Senhor quem faz. Tudo o que acontece, em todos os seus caminhos, em tudo o que acontece na minha vida, é Deus quem está me guiando, é Deus quem está cuidando de mim. Isso é uma realidade espiritual. Muitas pessoas, as coisas que acontecem de boa, é Deus que fez. Mas às vezes acontece uma coisa de ruim, quem que fez? Coitado do diabo, né? Leva mais culpa do que merece o coitado. Coitado não é, mas... Tudo o que acontece na vida do crente
está debaixo do controle de Deus. Isso é uma realidade espiritual. Não apenas as coisas boas, até mesmo as coisas que nós achamos que são ruins, todas as coisas que acontecem na nossa vida. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus antes saiba, sem que seja do conhecimento de Deus. Da minha já caiu bastante, Deus sabe bastante de mim. Tem uns irmãos também que Deus conhece bastante, estou vendo daqui. Mentes brilhantes. Tudo Deus está debaixo do controle. Irmãos, nós precisamos reconhecer Deus nos nossos caminhos. Tudo o que acontece, as coisas boas e as coisas ruins. Até mesmo aquela coisa que você planejou, que você queria tanto. Né? Essa semana, eu e minha família, a gente estava planejando, vai dar tudo certo, a gente vai sair uma semana de férias, e aí chegou a fase vermelha da pandemia, está tudo fechado, não tem nada, vai ficar em casa. É Deus que sabe, Deus está no controle de todas as coisas. Até mesmo os nãos que nós recebemos na vida. Sabe por quê? Porque na luta, a gente não só acerta tiro, às vezes a gente toma um também. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. É Deus quem nos guia. Reconheçamos a Deus nos nossos caminhos. Aqueles que estão longe de Deus são pessoas que não reconhecem, não querem reconhecer Deus nos seus caminhos. São pessoas que tudo que acontece, ou é o Moisés, foi Moisés que me tirou a gente do Egito. Sabe o que acontece quando eu começo a não reconhecer a Deus nos meus caminhos? Eu começo a confiar nos Moisés, nos Arãos, nas outras pessoas, no pastor, no meu líder, no meu pai, no meu patrão, no meu esposo, na minha esposa. A gente começa a tirar a figura que somente pertence a Deus e a gente começa a transmitir aqui para o ser humano. Terceira característica. É um povo que só quer saber de festa. Olha o que diz lá no versículo 5. Arão fez os bezerros de ouro lá. Na verdade, diz a tradição que eram 2 bezerros que ele fez. E ele chega no final do versículo 5, ele diz: amanhã vai ter festa para o Senhor. Sabe o que aconteceu? Olha o que diz lá no versículo 6. No dia seguinte, madrugaram. É festa, 6 horas da manhã. Vamos lá, faz a festa. 6 horas da manhã já estava fazendo fila lá com a festa. Todo mundo lá, cada um come, bebe, para a festa chega. E é interessante, às vezes, a gente faz na igreja, né? A gente fala, olha, vai ter acampamento amanhã, vamos sair às 8. 8 horas da manhã, já 99% está aí. Agora, fala que vai ter estudo bíblico domingo cedo. Fala que a gente vai fazer aí uma vigília de oração. Agora fala que vai ter a festa. Olha lá, no dia seguinte, o povo... Olha lá. Meus irmãos, é um povo que só quer saber de festa. Eles não querem saber de luta. Eles não querem saber de lutar as lutas do Senhor. Eles não querem saber quais são as lutas que precisa se ter aí no reino de Deus. Eles querem saber só de festa. Quando tem festa, eles vêm. Agora fala, olha, a gente vai fazer um evangelismo, a gente vai fazer uma campanha de leitura da Bíblia, a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai lutar as lutas do reino de Deus. Sabe o que acontece? E é isso que a gente vê. Olha o que diz lá no versículo 17 e 18. Né? A gente vê que Josué, ele fala, olha, estou ouvindo um alarido de guerra no arraial. Olha lá o que diz no versículo 7. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés, há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu, o que eu ouço não é um alarido de vencedores nem de vencidos, mas um alarido de pessoas cantando. Ele está falando, olha, não são pessoas que estão querendo lutar, não. São pessoas que estão querendo se divertir. Não é nem de vencedores nem de vencidos. Quiçá fosse assim, né? Que a movimentação que está tendo no povo de Deus fosse uma movimentação para lutar as lutas de Deus. Ainda que fosse dos vencedores, daqueles que lutaram e ganharam, ainda que fosse ainda dos perdedores, daqueles que falaram, eu vou tentar lutar, eu vou fazer o plano da Bíblia. Aí chegou, pastor, eu estou atrasado.
Mas eu tentei. Ainda que fosse assim, mas não. Essas pessoas não querem nem saber, elas querem saber só de se divertir. Elas querem saber só de festa. Quantas pessoas estão assim nas igrejas? Pessoas que só querem saber do entretenimento, só querem saber do social, mas nos que diz respeito a lutar as lutas de Deus, a lutar a luta contra a sua própria carne, a lutar contra o mundo, não estão dispostos a levantar uma espada. Aqueles que estão longe de Deus são aqueles que só querem saber de festa, mas não são aqueles que querem lutar as lutas de Deus. Em quarto lugar, são pessoas que seguem aos homens. São pessoas que seguem aos homens. Lembra que eu falei lá no versículo 1, ele falou, olha, Moisés saiu, a gente precisa de um outro homem. A gente precisa de mais alguém. Olha como que Deus ele trata esse povo. Olha no versículo 7, Deus ele fala para Moisés assim, olha, vai lá e desce, porque o seu povo, o povo que você tirou da terra do Egito. É interessante, né? Olha lá, segura aí na sua Bíblia, volta lá em Êxodo no capítulo 20, porque lá em Êxodo capítulo 20 ele fala, não, fui eu que tirei da terra do Egito. Olha lá, Êxodo capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa de servidão. E lá quando chega lá no bezerro de ouro, ele fala, olha, o seu povo, o povo que você tirou. Sabe por quê? Deus ele não é mentiroso, Deus não está bipolar aqui. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o povo que saiu do Egito, teve gente que fui eu que tirei. Mas teve gente que foi atrás de você, Moisés. Não foi porque vieram, eles não vieram por causa de Deus. Não vieram por causa do Senhor. Eles vieram porque Moisés era um bom líder. Moisés era um cara que fazia milagres, era um cara que levantava o cajado, o povo vencia. Quando ele colocava o cajado no rio, o rio se transformava em sangue. Eles olhavam Moisés como um grande líder espiritual, eles olhavam os milagres, eles queriam essas coisas, mas os olhos deles estavam em Moisés, não estavam em Deus. Por isso que ele falou, olha, esse povo que se corrompeu não é meu povo. É o povo que está seguindo você, Moisés. Então essa é uma grande característica daqueles que não estão ao lado de Deus. Eles estão na igreja por causa de um líder, por causa de um pastor, por causa de um líder de louvor. Mas não estão lá por causa de Deus. E como essas pessoas se frustram com o decorrer do tempo. Às vezes um líder cai, às vezes o líder se muda de lugar, se muda de igreja, e aí a pessoa sai da igreja, fica perdida. Essas são características. Eles seguem aos homens. Quem nós temos seguido? Quem é o seu Deus? Irmãos, um grande exemplo de transformação que nós temos é Jacó. Sabe por quê? Porque aqui a gente vê bem essa polarização entre Deus falando, esses são o meu povo, estes não são o meu povo. Estes daqui estão me seguindo, estes aqui estão seguindo você, Moisés. E meus irmãos, quando a gente se coloca agora, né, nas sandálias do povo, né, digamos assim, e quando a gente olha, será que eu estou na igreja porque eu estou seguindo a Deus ou porque eu estou seguindo alguma liderança? A gente vê em Jacó um exemplo de transformação. Jacó, ele é a figura que mostra esse exemplo de transformação entre eu ter Deus como o meu Deus, ou eu não ter o Deus como o meu Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 28, você vai ver que Deus, quando ele se apresenta a primeira vez, uma das primeiras vezes para Jacó, se você quiser abrir lá em sua Bíblia em Gênesis 28, 13, olha o que Deus ele fala para Jacó. Ele fala o seguinte, olha Jacó, Gênesis 28, 13. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque. Deus, quando ele se apresenta para Jacó, ele ainda não era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele fala, eu sou o Deus do teu avô e o Deus do teu pai. Mas ele não fala, eu sou o teu Deus. Diferente de quando a gente vê lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2, que Deus fala assim para Israel, e Israel é Jacó, né? Vamos se lembrar que Israel é Jacó, são a mesma pessoa. Ele fala, eu sou
teu Deus que te tirou da terra do Egito. Mas a primeira vez que ele aparece para Jacó, ele não fala eu sou o teu Deus. Ele ainda não era o Deus de Jacó. Ele se referia para ele, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus do teu avô e o Deus do teu pai. Você eu ainda não conheço. Eu estou trabalhando com você ainda, mas você eu não conheço ainda. Existem muitas pessoas na igreja que são assim. Olha, eu sou o Deus do teu avô, o Deus do teu pai, mas você eu ainda não sou o teu Deus. Quantas pessoas que estão no meio do povo de Deus, que ainda não podem olhar para Deus e dizer, o Senhor é o meu Deus. Sabe por quê? Porque ainda não passaram pela mesma experiência que Jacó teve. E a gente vê a experiência de Jacó um pouquinho depois lá em Gênesis 32, do versículo 26 até o versículo 30. Olha o que diz. Então o homem, que era a figura de Deus, que apareceu para Jacó, disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Gênesis 32, 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó. Então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me como você se chama. Não, isso, até o 28. Então disse, o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. É isso que diz, o nome Israel significa isso, aquele que luta com Deus. Jacó antes ele estava do outro lado, ele estava lutando contra Deus. Mas Israel, a palavra, ela é um jogo de palavras, não é que luta contra Deus, é que luta com Deus. Ou seja, Jacó antes, o nome Jacó significa enganador, usurpador. Aquele que trapaceia, o esperto. Quando ele tem esse encontro com Deus, ele fala, Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor não me abençoar. Aí sim o nome dele, ele fala, tá bom, eu entendi, Jacó, você quer parar de ser enganador. Venha para o meu lado, venha lutar comigo. Você vai passar para o meu lado, então você vai ser meu povo. Essa é a grande experiência da conversão. Enquanto a gente não toma posição assim como Jacó, de parar de seguir os homens e dizer, eu quero seguir a Deus, Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou tirar o meu joelho do chão enquanto o Senhor não me abençoar, enquanto o Senhor não falar comigo. São essas pessoas que verdadeiramente elas passam para o lado de Deus. Elas começam a lutar ao lado de Deus, assim como Israel. Por isso que Deus, quando ele se trata de Israel, que são os descendentes de Jacó, eles dizem, esse é o meu povo, eu sou o seu Deus. Claro que nem todo mundo lá de Israel poderia se chamar como filho de Deus, ou como povo de Deus, porque a gente sabe que Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Deus não tem netos, Deus tem apenas filhos. Essas pessoas que seguem aos homens são pessoas que nunca tiveram as suas vidas transformadas, nunca tiveram um encontro com Deus. São pessoas que só querem seguir aos homens. Quando esses homens saem, elas se perdem. Mas a gente vê aqui nesse texto, voltando lá para o texto de Êxodo, capítulo 32, a gente vê algumas características também daqueles que estão ao lado de Deus. Características daqueles que estão lutando com Deus. Olha lá, a gente vai ver algumas características. Veja lá no versículo 11. Êxodo 32, 11. A primeira característica. Eles buscam ao Senhor. Aqueles que estão lutando com Deus, ao lado de Deus, eles buscam ao Senhor. Olha o que diz lá o versículo 11. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Moisés suplicou ao Senhor seu Deus. Moisés, quando ele se deparou para essa cena, de que Deus tinha falado para ele, olha, o povo começou a pecar, o povo fez um bezerro de ouro, o povo está adorando imagens. Moisés, ele poderia ter tomado outras decisões, mas o que ele fez? Ele resolveu buscar a Deus.
Ele resolveu suplicar ao Senhor Deus. E meus irmãos, é isso que é preciso ter essa maturidade espiritual, assim como Moisés teve. Quantas pessoas que, quando acontece alguma coisa, quando a luta aperta, elas não buscam ao Senhor. Quantas pessoas que, quando começa o problema, começa a cercar, elas começam a querer dar um jeitinho. Agora eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. E elas não param para buscar ao Senhor. Meus irmãos, nos problemas nós devemos buscar ao Senhor. Salmo capítulo 3, versículo 4, diz assim: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Vamos ler todos juntos? Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Meus irmãos, temos um Deus que podemos clamar. Nós temos um Deus que, Ele não está longe de nós. Quando nós reconhecemos, por isso que é a importância de nós reconhecermos Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque quando nós reconhecemos a verdade espiritual de que Jesus Cristo nos disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando nós cremos nessa promessa de Jesus, nós sabemos que, se o problema apertar, a gente pode clamar para Deus. E Ele vai nos ouvir. Essa é uma característica daqueles que estão ao lado de Deus. Diferente do povo, lembra? Quando o povo estava lá, Moisés, acabou a água. Moisés, acabou a água. Moisés, acabou a carne. Moisés, você trouxe aqui para a gente morrer de fome aqui, no deserto. Quando o povo tinha um problema, para quem o povo reclamava? Para Moisés, para Arão. Por que eles não paravam e oravam? Irmãos, nós temos que ir com quem resolve o problema. Não adianta a gente dar paliativos no problema, encobrir. A gente está com um problema, tem que ir ao Senhor, leva ao Senhor, Ele resolve o problema. É o Senhor quem resolve esse problema. Aliás, é muito interessante, né? Porque quando estava faltando comida e água no deserto, Moisés, está faltando comida, está faltando água, não é? E aí quando Arão falou: olha, vai ter festa, irmãos, apareceu comida de um lugar que você não... Você viu aqui o povo reclamando que tinha falta de carne ninguém deu falta nenhuma. Quando falou que ia ter festa, o povo tirou: então vamos tirar aquilo que está escondido aqui, vamos trazer também. Nos problemas devemos buscar ao Senhor. Em segundo lugar, busquemos aquelas pessoas que estão ao lado de Deus, são as pessoas que buscam estar próximas da presença do Senhor. Homens e mulheres que buscam estar próximos da presença do Senhor. Olha o que diz lá no versículo 26. No versículo 26, Moisés, ele diz, a palavra de Deus diz que ele se colocou em pé na entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Quem está do lado de Deus, vem aqui comigo. No versículo 26. E olha que interessante, que Moisés, quando ele foi falar isso, ele foi falar na entrada do arraial. Sabe por quê? Porque era onde estava próximo, era sempre onde Deus ele se manifestava. Deus se manifestava sempre na entrada do arraial. E as pessoas que estavam lá, as pessoas que estavam mais próximos. Olha, se Deus for se manifestar, eu quero estar aqui, eu quero ficar aqui perto. Porque se Deus se manifestar, eu sei que eu vou estar aqui. São aquelas pessoas que buscam a presença de Deus. É o povo que busca estar próximo das coisas de Deus, da manifestação de Deus. Tem pessoas que, vamos lá no culto. De novo. É no culto que Deus se manifesta. Não, pastor, mas Deus ele pode se manifestar também na minha casa, quando eu orando. Pode sim também. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Esse versículo todos conhecem, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. E o próximo versículo, que é um versículo muito interessante, que diz: ali o Senhor ordena a bênção. Na união. Não é quando eu estou fora que Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção quando há união. Quando nós estamos reunidos. Quando estamos em comunhão. É aqui que o Senhor ordena a bênção. Então essas pessoas que buscam estar próximas da presença do Senhor, elas sabem
Elas sabem que é aqui que o Senhor ordena a bênção. Elas sabem que eu preciso estar aqui em união com os irmãos, porque é aqui que a bênção está. Esses homens, eles estavam próximos à entrada do arraial, porque eles sabiam, se o Senhor se manifestar, eu quero estar aqui. E eram os filhos de Levi que estavam lá. Meus irmãos, nós devemos evitar estar no meio do povão. Devemos estar onde Deus se manifesta. Devemos buscar sempre estar próximo, onde Deus ele se manifesta. E Deus sim, ele se manifesta quando ele está no meio do seu povo. Deus também, às vezes, pode se manifestar também com você. O próprio Jesus, ele fala que quando você for adorar a Deus, quando você for orar, feche a porta do seu quarto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Eu gosto muito de uma música do grupo Arautos do Rei. A música diz, o céu é Jesus. A música diz assim, o céu é aqui se eu tomo tempo para louvar. O céu é aqui se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. É isso, esse é o lugar onde eu quero estar. Num lugar de adoração, num lugar onde Deus se manifesta. É ali que nós devemos querer estar, irmãos. Se eu estou ao lado de Deus, eu quero estar onde Ele vai aparecer. Eu quero estar onde Ele vai se manifestar. Se tem um lugar onde eu não vou receber nada de Deus, olha, evitemos estar nesses lugares. Ele não vai nos trazer edificação, mas devemos buscar estar onde Deus ele vai se manifestar. E em terceiro lugar, a característica, terceira e última característica que eu queria refletir aqui, daqueles que estão ao lado de Deus, existem outras, mas a que nós vamos refletir hoje, é um povo que conhece a palavra de Deus. Veja no versículo 27, Moisés, ele diz assim, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura. Cada um ponha a espada na cintura. Meus irmãos, aqueles que estão ao lado do Senhor, é aqueles que têm sempre ao seu lado a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente vê por 2 vezes na Bíblia, Deus ele mostrando de que a palavra de Deus, ela é comparada à espada. Ela não é comparada, ela é uma espada. Aliás, ela é muito mais afiada do que uma espada. Lá em Efésios capítulo 6, versículo 17, diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Ela é uma espada. A palavra ela é sim uma espada. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, também diz que a palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, aquela que corta dos 2 lados. Esses homens que estavam do lado de Deus são esses homens que têm que ter a espada sempre aqui na cintura. Sempre a hora que precisar. Por que ela está na minha cintura? Porque a hora que eu precisar, ela é só pôr a mão e eu já pego. E sabe por que o pessoal sempre anda com a espada na cintura? Porque eu não sei a hora que eu vou precisar. E meus irmãos, somente através da palavra que nós vencemos o mundo. Lembra como que Jesus venceu as tentações? Ele dizia o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Sempre para a gente vencer o mundo, a gente tem que usar a palavra. Mas quantos não querem usar a palavra? Não tem a palavra, a espada na cintura? Porque a hora que a tentação vem, se a gente for buscar a espada, deixa eu estudar, perdeu já. O inimigo já chega. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, diz assim, procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se nós queremos estar lutando com Deus, como que vamos lutar? Vamos para a luta, vamos para a luta. É assim que Deus quer. Vamos para a luta, vamos. Como que nós vamos para a luta sem espada? Sem a espada do Espírito? Sem a armadura de Deus? Irmãos, a vida é uma luta. A batalha espiritual é uma realidade.
nós precisamos nos lembrar que precisamos sim, precisamos da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sempre ao nosso lado, sempre conhecendo, sempre buscando conhecer a palavra de Deus. Se aqueles homens conhecessem a palavra de Deus, eles não teriam feito aqueles bezerros de ouro. Se aqueles homens conhecessem que Deus ele é um Deus zeloso, eles nunca fariam aquilo. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. O povo que luta com Deus é o povo que conhece a palavra de Deus. Por fim, de que lado você está? Existe uma música antiga que nos leva à reflexão, a música Palácios do Rebanhão, não sei quantos são, acho que da minha época conhecem. Ih, pastor, está velha essa música. Eu descobri como ela é antiga quando eu fui ver ela no YouTube essa semana e eu vi lá que foi cantada no show de 35 anos da banda. Eu falei, então já faz tempo. Mas é uma música que diz assim: para que medir força com o sol da justiça? Para que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Para que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? E eu gostaria de encerrar essa reflexão fazendo essas 3 perguntas para você. De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? O que define se estamos ao lado do Senhor é se temos buscado estar na sua presença, buscando conhecer a sua vontade, buscando a sua palavra. E a minha oração é que eu e você sempre possamos escolher estar ao lado do Senhor.